Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui com Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e também autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Eu sempre carrego esse livro comigo, é excelente e realmente recomendo. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Vimos que o presidente Putin acabou de fazer um discurso no clube de discussão Valdai, em Sochi. Muitas pessoas aguardavam esse discurso com certa expectativa por causa dos tempos perigosos em que vivemos. Além disso, nesses encontros anuais do Valdai, ele costuma dedicar 4 horas para discutir todos os acontecimentos mundiais. Então, muitos olhos estavam voltados para essa reunião, também porque, é claro, a guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia continua a escalar, enquanto o exército ucraniano sofre mais no campo de batalha. Agora estamos vendo discussões sobre Tomahawks, com os Estados Unidos fornecendo mísseis de longo alcance. Não, também a inteligência de longo alcance para realizar esses ataques de longo alcance. Vemos o Financial Times relatando que os britânicos já estão envolvidos em ataques no interior da Rússia, em cooperação com os ucranianos. Então há uma pressão crescente, esse é o meu ponto, sobre Putin para restaurar a capacidade de dissuasão da Rússia. E em grande parte, parece que ele não conseguiu entregar isso. Estou correto? Yes, you're correct. I was deeply disappointed. Sim, você está certo. Fiquei profundamente decepcionado com a presença dele na reunião do clube de discussão Valdai em Sochi. Embora eu tenha assistido de longe, houve cobertura completa, com algum atraso, fornecida por vários canais diferentes no YouTube. Não posso dizer que assisti todas as 4 horas. Foi preciso muita paciência para isso. E duvido que muitos dos meus colegas tenham passado mais do que um curto período assistindo, usando o tema para projetar o que queriam ouvir, mas que na verdade não ouviram. Quando olhei ontem no YouTube, e claro, o YouTube apresenta propostas e sugestões direcionadas por IA, sabendo quais são suas preferências, todos os dias recebo um menu de canais do YouTube, e eles estavam consistentemente falando sobre Putin ameaça, Putin alerta, Putin denuncia. E eles fizeram parecer que ele estava fazendo o que todos esperavam que ele fizesse, mas na verdade ele não fez. Ou na medida em que ele emitiu alertas, eles eram tão vagos, tão indefinidos, que não têm significado. Além disso, o fato mais importante é que o alerta, a linha vermelha muito clara que ele descreveu há um ano e 2 meses, em várias entrevistas, era sobre o uso de armas de longo alcance, mísseis americanos ou de outros países para atacar profundamente dentro da Federação Russa. Ele disse muito claramente que se houver qualquer país fornecendo isso, e ainda assim, em primeiro lugar, os Estados Unidos, porque os mísseis em questão, eles não foram nomeados como Tomahawks, mas sabia-se que todos os mísseis que atingem a Rússia, a partir da Ucrânia, são, de fato, direcionados e controlados por Estados-membros da OTAN. Ele disse especificamente que se mísseis de longo alcance fossem fornecidos à Ucrânia e eles atingissem a Rússia, então a Rússia consideraria o país que forneceu ou entregou tais mísseis à Ucrânia como um co-beligerante. Co-beligerância pela qual a Rússia reservaria o direito de retaliar militarmente. Não foi isso que ouvimos na quinta-feira. Esse aviso muito claro e muito rigoroso aos Estados Unidos foi apagado. Em vez disso, o que ouvimos foi, bem, se os Estados Unidos fornecerem esses mísseis, eles realmente não vão mudar a situação no campo de batalha. Mesmo sendo impressionantes, eles estão ultrapassados. E mais importante, o que eles vão fazer é estragar nosso relacionamento nascente, cancelar a luz no fim do túnel. Meu Deus, isso não é chamar os Estados Unidos de co-beligerante. Se isso fosse tudo o que Putin tivesse dito nessa reunião, talvez eu tentasse encontrar desculpas para isso. Mas do meu ponto de vista, as coisas foram muito piores. E nada disso está sendo abordado pelos meus colegas. Meus colegas, em alguns programas de grande audiência, estão falando de Putin como um cavalheiro, Putin como o adulto na sala, e assim por diante.
Eles estão dizendo o que já dizem sobre ele há anos. E estão ignorando, intencionalmente ou não, estão ignorando o que aconteceu em Valdai. Ou seja, suas tentativas tão óbvias de se ingratiar com Donald Trump, que eu diria que ele sacrificou a soberania russa ali mesmo. O que queremos dizer com isso? Bem, houve sua longa homenagem a Charlie Kirk, a longa discussão sobre o filho de uma diretora da CIA, que morreu como soldado russo lutando pela Rússia em Donbass. Mas além disso, a resposta dele a uma pergunta da plateia: o que você acha do plano de paz de 20 pontos do presidente Trump? E ele disse, assim como Putin disse, isso pode surpreender vocês, mas eu aprovo e acho que tem muito mérito. Claro, eu acrescentaria que deveria reconhecer especificamente a solução de 2 estados. E então ele continuou dizendo, porque a pergunta também mencionava a indicação de Tony Blair para o Conselho de Governo, o Conselho de Governo Provisório, acho que ele chamou de Conselho de Paz, que Trump lideraria e que administraria os assuntos em Gaza até que fosse determinado que os palestinos poderiam se autogovernar. Bem, Tony Blair no Conselho de Paz. Tony Blair on the peace board. Tony Blair, the unindicted war criminal, the man who Tony Blair, o criminoso de guerra não indiciado, o homem que incentivou Bush a financiar sua invasão assassina e ilegal do Iraque, contrariando todas as disposições da Carta das Nações Unidas. Esse homem foi então elogiado por Vladimir Putin como um estadista experiente e uma pessoa com quem ele tinha contato pessoal e afinidade desde o início do novo milênio, quando passou 1 ou mais dias na residência de Blair, e ambos tomaram café juntos de pijama. Um detalhe revelador. Mas eu me pergunto como podemos conciliar essa declaração com o Sr. Putin como defensor do terceiro mundo, dos membros do BRICS, dos palestinos. Isso não é reconhecível. É, como eu disse, um sacrifício da soberania russa pelo qual a Rússia pode pagar caro. E nós também, por causa disso, estamos na fila para a Terceira Guerra Mundial. and we also, because it puts us in line for World War III. Sim, bem, essa também foi uma das minhas principais conclusões, que parecia que a principal mensagem que ele queria transmitir era sinalizar que o principal objetivo da Rússia é que Rússia e Estados Unidos continuem melhorando suas relações, ao mesmo tempo em que deixa claro que a Rússia agora está de saco cheio dos europeus. Ele usou palavras como chamá-los de esquisitos. E agora, bem, acho que todos reconhecem que há um vácuo estratégico na Europa. E ele não vê nenhuma maneira de resolver isso, mas também não tem vontade. Então esse é basicamente o principal ponto que ele queria enfatizar. Mas eu compartilhei algumas das suas ideias ou pensamentos sobre isso, porque, sim, eu estava lá em Valdai, e no dia anterior nos encontramos com o Lavrov, e ele também foi questionado sobre os Tomahawks. E teve essa atitude de desdém também. Eles não vão mudar nada, mas isso é... Ok, você demonstra confiança, mas não é isso que você quer dizer se quiser manter um efeito dissuasório. Quase parece que estão convidando para isso. E acho que isso pode ser muito perigoso, porque se eles tiverem mais impacto do que o esperado, então a Rússia vai revidar, e aí teremos uma guerra. Se os Tomahawks forem usados, os alemães vão pensar, talvez agora possamos ir também, e os alemães definitivamente serão atingidos pela Rússia. Então acho que é quase um tom suave, mas que ainda assim pode aumentar o risco de guerra. Assim como você mencionou, celebrar os americanos. Então Charlie Kirk, sabe, é um herói assim como os conservadores russos. Ele elogiou americanos que lutam com a Rússia na Ucrânia. E o Trump, claro, acho que ele exagerou um pouco em como é fácil trabalhar com ele e em como tudo isso é autêntico. Acho que a experiência europeia mostra que você não deve se curvar demais ao Trump. Porque ele é o tipo de cara que compra seus inimigos e vende seus amigos. Ele é muito... Bem, se você o elogia demais, ele passa a te controlar. Então acho que é isso que o sistema internacional também está buscando. E o que foi eficaz foi o que os indianos fizeram. Reagir um pouco. Então acho que isso só pode encorajar ainda mais o Trump. Portanto, não acho que isso tenha sido útil também.
Trump further, so I don't think that was helpful either. The one area I would maybe disagree with you is the issue of A única área em que talvez eu discorde de você é a questão do Tony Blair, porque ele meio que demonstrou um certo desprezo pelo Blair. E aí a única coisa positiva que conseguiu dizer foi: ele tem um bom café. Quero dizer, é a pior coisa. Não é um grande elogio para se dar a alguém, mas talvez eu tenha interpretado errado. Só como uma última observação, conversei com diferentes pessoas na plateia antes e depois disso. Muitos embaixadores e generais, na maioria estrangeiros, e para eles, tudo era acadêmico. Muitos tiveram a mesma impressão. Esperavam que a Rússia realmente viesse com uma mensagem de que iria restaurar seu poder de dissuasão, sabe? De forma autêntica. E foi isso que ouvi antes. E também o que ouvi depois. Não entregou o que eles esperavam. It didn't deliver what they had expected. We are in a world of realpolitik. Estamos em um mundo de realpolitik, e há muito pouco espaço para relações pessoais ou nostalgia por relações passadas ou supostas afinidades culturais. Este é um mundo dinâmico que está em constante mudança, em fluxo, e isso é algo que os parceiros da Rússia precisam considerar, e o Sr. Putin não ajudou com sua apresentação em Valdai. Ontem estive numa rádio indiana, e os indianos estavam acompanhando as declarações do Sr. Putin em Sochi sobre seu apoio à Índia diante das sanções secundárias americanas, e fazendo referência à longa história de relacionamento com a Rússia, que remonta à União Soviética e ao apoio soviético à Índia em momentos de necessidade, como em 1972. Tudo isso é válido. Mas se você prestar atenção a esse recuo que mencionei há pouco, de linhas vermelhas rígidas para linhas muito vagas e difusas, você se pergunta qual é o valor das garantias do senhor. You wonder what Mr. Putin's guarantees are worth. Or I don't have to wonder. You don't think they're worth much. Bem, eu não preciso imaginar. Você não acha que eles valem muito. E o mesmo vale para o Irã. Eu estive na Press TV do Irã e a pergunta era: o que você acha do Sr. Putin quando ele apoia o plano de... Aliás, a Índia também apoia. Então o Irã, dentro dos BRICS, está em uma situação difícil. Seus aliados mais próximos estão do outro lado nessa questão que é de grande importância para o Irã. O aspecto pessoal foi mencionado repetidamente, que ele tinha uma boa relação com Trump, que é um bom conversador e que sabe ouvir. Tudo bem. Mas no grande esquema das coisas, quando Putin se esforça tanto para se engratear com Trump, ele só consegue conquistar satisfação, o que não é uma boa base para um relacionamento duradouro. For a durable relationship. I was also wondering if his Eu também estava me perguntando se a Rússia não está sendo um pouco iludida por uma falsa sensação de segurança, porque ele passou bastante tempo discutindo por que a guerra está mais ou menos quase no fim. Ele analisou as taxas de atrito e as perdas que o exército ucraniano está sofrendo, tanto em homens quanto em material, e por que não é possível repor isso. Então, de certa forma, ele usou números e estatísticas para mostrar que isso provavelmente está chegando ao fim mais cedo do que tarde. Mas acho que meu contraponto a isso seria que, embora eu concorde com essa avaliação, existem outras variáveis em jogo que não vão permanecer constantes ao longo do tempo. Por exemplo, os europeus estão se preparando para uma guerra mais direta. Também há apreensão de navios e discussões sobre bloqueio de rotas comerciais, o que é um ato de guerra. Existem essas ameaças contra Kaliningrado. É possível que a economia russa comece a piorar daqui a alguns meses. Quem sabe? É possível que a China e a Índia não consigam resistir à pressão americana para sempre. Quero dizer, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há muitas variáveis desconhecidas. E se você está em uma boa posição agora, como eu acho que a Rússia está nesta guerra, isso não significa necessariamente que eles estarão em uma boa posição daqui a 6 ou 12 meses. Então, fica a pergunta: por que eles ainda estão, acho que, levando tudo isso tão devagar? Quero dizer, eles estão tendo sucesso agora, mas se algo der errado, considerando que a Rússia vê isso como uma ameaça existencial, então eles teriam que recorrer às armas nucleares se as coisas começassem a dar muito errado. Só estou dizendo que me parece estranho que essa seja a variável central em que focar.
that this will be the core variable they focus on. They have to break out nuclear weapons or they have to change their leader. Eles teriam que recorrer a armas nucleares ou teriam que mudar seu líder. Isso não deveria ser excluído da discussão. Mas acho que Putin estava olhando na direção errada, e o mesmo vale para Lavrov. A questão não é se os Tomahawks ou os mísseis alemães Taurus vão mudar a situação no campo de batalha. Não, eles vão mudar a opinião pública, que é onde a guerra começa e termina. Se a Rússia for atingida por um Tomahawk, se um grande centro populacional for atingido por um Taurus, bem, quem vai se importar com o que está acontecendo na frente de Donbas? Isso mudará completamente a guerra e será muito ruim para a liderança russa. O público, que agora vive muito confortavelmente, ganhando salários 3 vezes maiores do que recebiam antes do início da guerra, ficará enfurecido com uma greve que mate civis em qualquer grande cidade, possibilitada por essa resposta fraca que ouvimos em Sochi aos planos americanos de enviar Tomahawks. E concordo plenamente com você que a verdadeira ameaça dos Tomahawks, que talvez nunca sejam realmente fornecidos, é que isso abre a porta para Merz fazer o que Scholz não ousou fazer, porque eles dizem que estão esperando os americanos passarem pela porta primeiro. E na prática, Donald Trump acabou de atravessar essa porta, mesmo que ele nunca forneça um único Tomahawk, o que significa que não se trata de entregar o Taurus para Kiev. Certamente eles já estão lá, em grande número. A questão é implementá-los, usá-los. E se isso acontecer, bem, quem sabe o que o Sr. Putin dirá então? Talvez eles fiquem insatisfeitos com nossas relações com a Alemanha. Ele desiste de destruir a única fábrica na Alemanha que produz esses mísseis Taurus. Isso abre muita incerteza. E em vez de um esclarecimento a partir do discurso que Dmitrikov disse que seria importante, temos novas incertezas. Sim, havia muita ambiguidade. Novamente, não tenho certeza de como interpretar o otimismo, porque está tudo muito calmo, muito otimista. Isso meio que sinaliza que a guarda está baixa, que não vamos realmente fazer nada. Ou talvez ele saiba de algo que nós não sabemos, se esse for o motivo por trás disso. Porque eu vou ao Valdai todo ano e nunca o vi de tão bom humor. Ele ficou fazendo piadas o tempo todo. Estava super descontraído, relaxado. E também, sabe, depois, quando o presidente Putin vai para os bastidores, ouvi dizer que longe do público e das câmeras, ele continua super otimista, positivo e feliz. Então não tenho certeza, ele não está fazendo um teatro. Sim, acho que é autêntico. Mas como você disse, se for como os Tomahawks, sabe, nada disso é tão importante. É meio estranho porque, de novo, voltando à questão de elogiar o Trump, fico feliz que eles se deem bem. E é importante quando as duas maiores potências nucleares precisam ser capazes de se entender e reduzir as tensões. Mas por outro lado, este é um país que agora está mais ou menos em guerra com a Rússia. São os mísseis deles. Com sua inteligência, eles estão mirando dados. A guerra está sendo planejada pelos generais deles, matando milhares de russos. E agora estão falando em escalar ainda mais, abrindo. Fariam o pior ao inundar a Ucrânia com mais armas. E se a única resposta for, sim, ele é um cara bom, podemos trabalhar com ele, quero dizer, tem que haver um equilíbrio em algum lugar, onde, sim, vamos trabalhar com ele. Ficamos felizes por boas relações, para que possamos acabar com essa guerra. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver algum tipo de dissuasão. Acho que não vi necessariamente esse equilíbrio. Bem, não é uma descoberta minha. Os russos dizem abertamente que Trump está cercado de inimigos. E embora eles possam ter uma relação e um entendimento com ele, eles estão cientes, isso é o que aparece na televisão estatal russa, de que Trump pode não conseguir levar adiante seus programas, especialmente sua reconciliação com a Rússia. Portanto,
Para Vladimir Putin, depositar tanta confiança no que ele acredita ser um acordo com Donald Trump para normalizar as relações é estranho, para dizer o mínimo. Vejo pelo menos 3 grandes ameaças à Rússia. Discutimos muitas delas. A primeira são os Tomahawks. Você mencionou de passagem a segunda ameaça, que é o bloqueio do Báltico, a interrupção das rotas comerciais. E estamos vendo várias manifestações disso. Há toda essa histeria sobre supostos drones russos em todos os estados que fazem fronteira com o Báltico, aliás, e não apenas em lugares como a Romênia. Depois há a detenção de um capitão e de um imediato em um petroleiro russo da Frota Cinza pela França. Isso é uma manifestação da tentativa de intimidar a Rússia, interromper suas rotas comerciais e estabelecer um bloqueio aéreo e marítimo ao uso do Mar Báltico pela Rússia. Isso é, como você disse, um ato de guerra. O que eu esperava era que Vladimir Putin dissesse: senhores, se vocês continuarem com isso, pelo direito internacional, isso é um ato de guerra, e nós declararemos guerra a vocês no dia seguinte. Ele não fez isso. Tudo o que ele precisa fazer é dizer o óbvio. Senhores, se vocês usarem como pretendem usar os 145 bilhões de euros em ativos estatais russos que estão atualmente congelados na Euroclear na Bélgica, como garantia para um empréstimo à Ucrânia, que, segundo seus próprios termos, não será reembolsado a menos que a Rússia concorde em pagar tributo, capitular e pagar indenizações de guerra à Ucrânia. Isso é, na prática, confiscar nossos ativos estatais. Segundo o direito internacional, isso é um ato de guerra, e nós declararemos guerra contra vocês se prosseguirem com isso. Isso seria normal. Isso seria uma ameaça. O que ele disse em sua sessão de perguntas e respostas, aquilo não foram ameaças. Eles estavam refletindo sobre o que deveriam fazer. Foi uma variação do refrão constante de Maria Zakharova. Vocês conseguem imaginar? Bem, sim. Agora conseguimos imaginar quase qualquer coisa. Bem, acho que a mesma questão semântica pode ser aplicada ao... Bem, acabou não sendo um navio russo, mas independentemente disso, um navio foi apreendido pelos franceses. Os franceses achavam que era russo, e seus objetivos são mais ou menos claros. Eles querem prejudicar o comércio russo. É pelo mesmo motivo que os europeus também estão participando de ataques em território russo, a sua infraestrutura energética. Eles também querem prejudicar seus corredores de transporte. Mas, novamente, isso é um ato de guerra, e o presidente presidente Putin, destacou que, bem, isso é pirataria. É como se dissesse, sim, é mesmo. Mas condenar isso e apontar o quão perigoso é uma coisa. Mas, de novo, se o principal objetivo era restaurar a dissuasão, isso acabou ficando um pouco de fora da conversa. Porque se for só um navio e depois nunca mais... por que seguir pelo caminho da escalada, especialmente quando você está vencendo no campo de batalha? Mas o ponto principal é que essas coisas criam precedentes. Você apreende um navio, o libera logo depois, sem maiores consequências, e não há reação dos russos. Bem, agora, você pode fazer isso de novo. Quero dizer, essa tem sido a lição com o envio de armas. Lembre-se de que, no início, o Ocidente não queria enviar nenhum tanque, porque isso era visto como algo excessivamente provocativo, e você sabe, tornaria o Ocidente diretamente envolvido. Os F-16 significariam a Terceira Guerra Mundial. Mas agora, estamos falando abertamente sobre participar de ataques no interior da Rússia. Acho que meu maior medo é a ilusão de controle da escalada, porque parece que talvez não tenhamos as mesmas suposições sobre como subir e descer na escala de escalada. Para o Ocidente, nós subimos devagar, um pouco de cada vez, e recuamos se houver reações muito intensas. Mas os russos, eles tendem a não fazer nada, e depois vêm com uma resposta forte. Acho que foi por volta do discurso da Crimeia em 2014, o presidente Putin fez um comentário dizendo que, sabe, vocês nos tratam como uma mola, vocês nos empurram cada vez mais para trás. Em algum momento vamos simplesmente reagir com força, mas não é assim que o Ocidente escala as coisas.
Nós fazemos esse incrementalismo lento, estabelecendo precedentes. Só fico pensando se achamos que os russos são fracos, mas na verdade eles estão acumulando um arsenal de Oreshniks ou algo assim, se preparando para nos atingir. Tem tanta coisa. Eu não sei. Gostaria de ver mais certeza, como você disse, mais detalhes, sabe, estabelecer regras para a guerra por procuração, porque tudo é muito incerto, e isso cria muitos riscos de erro de cálculo, na minha opinião. Risks for miscalculation, I think. The issue here is not whether or not Western. A questão aqui não é se os especialistas militares ocidentais avaliam corretamente ou não o potencial militar da Rússia. A questão é como os especialistas políticos que aconselham a liderança na Europa e nos Estados Unidos avaliam a determinação e a disposição para assumir riscos da liderança russa. Esse é o ponto fraco. Como eu disse, isso é paralelo à questão de saber se esses mísseis vão ou não mudar a situação no campo de batalha. Vamos supor que não mudem, mas isso vai alterar a atmosfera política que impulsiona a guerra. Se houver um ataque contra São Petersburgo ou contra Moscou, o caos vai se instaurar na vida política russa. E quanto aos ataques em território russo, eles já estão acontecendo. Como você mencionou no início, graças especialmente à assistência britânica, os ucranianos estão atacando e destruindo de forma eficaz refinarias russas e criando áreas locais, especialmente no sudoeste, pelo que entendi, em Belgorod e provavelmente em Kursk, talvez em oblasts russos próximos, onde conseguiram criar uma escassez séria de combustível. Agora, isso não está recebendo a devida atenção na mídia alternativa. Na verdade, não está recebendo nenhuma atenção na mídia alternativa. Mas é uma realidade. Agora, por que a resposta da Rússia tem sido intensificar seus ataques à produção de petróleo ucraniana, produção de gás, centros de bombeamento de gasodutos e assim por diante? Esses ataques, é claro, são denunciados pela mídia ocidental como ataques contra a infraestrutura civil. E ninguém diz uma palavra sobre ao que eles estão respondendo, porque existe uma espécie de omertá, uma espécie de conspiração de silêncio, quando se trata de descrever na esfera pública o que está acontecendo com a infraestrutura russa, algo que os motoristas russos nas localidades afetadas entendem perfeitamente bem. Porque isso não é noticiado por nós, é uma questão em aberto. Acho que uma coisa fundamental que pode desestabilizar a situação é também a suposição que muitas vezes temos no Ocidente de que Putin é um ditador que detém todo o poder. Isso é importante porque, se você acha que ele não vai retaliar de forma significativa, que vai deixar essa passar, como você disse, isso se baseia na suposição de que tudo depende dele. Mas você sabe, há muitas outras forças políticas na Rússia. E se eles, como você sugere, ficarem irritados o suficiente, isso cria uma enorme pressão sobre Putin. Eu costumava escrever artigos por volta de 2015-16 sobre como, naquela época, os militares e figuras-chave da oposição viam Putin como fraco, porque diziam: vemos que a OTAN, tentamos estender a mão, vemos que eles não a aceitam. Em vez disso, estão aumentando suas capacidades ao longo da nossa fronteira, estão preparando os ucranianos para uma guerra. E, você sabe, isso foi lá em 2015-16. O principal argumento era: devemos nos preparar para a guerra, porque ela está vindo. Mas, sim, avançando para hoje, ou para 2014, teria sido impossível para ele não reagir. E acho que o mesmo acontece agora. Se lermos sua linguagem corporal, ou suas palavras, e acharmos que podemos ultrapassar uma linha vermelha, não depende necessariamente dele. Haverá uma demanda vinda do sistema político de que isso é inaceitável. E eu não sei. Você vê a possibilidade de ele ser minado, sua credibilidade política, por adotar uma postura muito branda? Bem, eu disse algo que é indizível nas últimas semanas, que ele pode ser removido do poder.
Sim, as pessoas dizem, como isso poderia acontecer? Quem faria isso? Ele tem 80% de aprovação popular. Bem, há um ano, eu teria dito que isso era realmente impossível. Havia pessoas como John Helmer, que já diziam naquela época, pessoas como Paul Craig Roberts, que também diziam naquela época que Putin está nos levando à Terceira Guerra Mundial. No caso do Helmer, ele prestava atenção ao Estado-Maior, dizendo que há muita insatisfação no Estado-Maior com a abordagem vá devagar, dê a outra face do Putin em relação à condução da guerra. Eu não acreditei nisso nem por um minuto. Achei que Helmer estava recebendo informações, se é que estava recebendo alguma informação real, de pouquíssimos descontentes que, na verdade, não estavam em serviço ativo. No entanto, considerando o que está acontecendo agora, considerando que a Rússia está enfrentando 3 grandes ameaças que discutimos neste programa, a extensão desses 145 bilhões para a Ucrânia, que pode prolongar a guerra por mais 3 anos. Os mísseis de longo alcance, que tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos podem usar para vantagem política, desestabilizando o governo ao criar histeria popular na Rússia, é uma espécie de terrorismo. E claro, há esse bloqueio no Báltico. Essas são ameaças sérias. E eu consigo entender por que patriotas russos próximos ao governo estariam buscando uma saída. Agora, eu tenho em mente onde e por quê. Fiz minha própria pesquisa. O seu programa, Judging Freedom, e 1 ou 2 outros programas de entrevistas de mídia alternativa muito importantes estão sendo sistematicamente dublados para o russo, usando técnicas de IA por um canal do YouTube chamado Paruski in Russian. E eles fornecem dados, como o canal do YouTube, sobre o número de acessos ou visualizações, o número de curtidas e o número de comentários. E esses números são bem grandes. Minha entrevista de quarta-feira com o Judge Napolitano, da última vez que olhei, tinha 78 mil visualizações. Teve aproximadamente 920 visualizações. Os comentários dos leitores, que são quase todos negativos, dizem que nós, ocidentais, somos idiotas, que não podemos entender a Rússia de jeito nenhum e que o presidente deles é o melhor presidente do mundo. Ok, tudo bem. Então eu diria que foram 900 comentários sobre a ideia de que a condução da guerra está indo mal. Mas 1.800 curtidas, ou seja, aqueles que concordaram com a noção de que a guerra está sendo mal conduzida, superaram em 2 para 1 aqueles que amam o Putin a qualquer custo. Isso não se reflete nos 80% de aprovação que os institutos de pesquisa estatais russos ou os institutos oficiais nos apresentam. Tenho certeza de que esses números são completamente precisos, mas eles estão fazendo as perguntas erradas. Então existe, eu acredito, considerando, quero dizer, 75 mil pessoas. Isso é muita gente. Isso é muito mais do que qualquer pesquisa usual faz para descobrir a opinião pública. E numa proporção de 2 para 1, os votos daqueles que se dão ao trabalho de escrever o que pensam, ou seja, as pessoas mais ativas, são 2 para 1 contra a condução da guerra como está hoje. Então, poderia haver, em níveis mais altos, digamos do FSB ou de outras agências no topo, algo semelhante ao que o Sr. Pushkin está fazendo? Claro que poderia. Eu sou apenas um observador aqui e não tenho recomendações para ninguém na Rússia ou fora da Rússia sobre o que deveria acontecer. Mas eu realmente acho que nós, no Ocidente, como observadores atentos, não podemos ignorar a possibilidade de que ele seja removido. Bem, eu acho que até agora, sim, está estável, considerando que ele é acreditado por salvar a Rússia. Até mesmo, sabe, como Gorbachev disse uma vez, se não fosse por Putin, a Rússia provavelmente teria sido destruída. Acho que eles também consideram outras variáveis. Por exemplo, Moscou agora é realmente uma das cidades mais bonitas do mundo. Certamente não era assim nos anos 90. Então a forma como a Rússia se recuperou e se fortaleceu, em grande parte, é mérito dele. Mas eu concordo com você. Eu percebo que muitas pessoas não concordam com essa guerra lenta de atrito. Mas não são só os russos.
the Russians. Like I said before, I was speaking with Como eu disse antes, eu estava conversando com todos esses diferentes embaixadores e generais, não só da China e da Índia, mas também do Ocidente. Nenhum militar do Ocidente, apenas diplomatas. Mas mesmo assim, havia uma certa confusão sobre por que a Rússia ainda não tentou um ataque de decapitação. Quero dizer, eles sabem onde todos estão. Eles têm suas armas. Parece ser uma questão de intenção, de não querer fazer isso. Mas, considerando todo o sofrimento humano, tanto do lado ucraniano quanto do russo, que essa guerra traz, e também o fato de que isso nos aproxima cada vez mais da Terceira Guerra Mundial, já que os europeus agora estão se envolvendo nesse conflito. pulling themselves into this conflict, it seems, Parece que sim. Bem, como mais de uma dessas pessoas militares e diplomáticas me disseram, eles perguntaram, sabe por quê? Eles não conseguiam entender por que ataques aéreos ainda não choveram sobre os prédios do governo em Kiev, o que soa brutal. Mas eles viam isso bem. Qual era a alternativa? Porque a Rússia não pode acabar com isso, sabe? Isso seria capitulação. Então, se a opção é entre ataques de decapitação e essa guerra lenta e desgastante de atrito, por que não tentar ao menos um ataque de decapitação? Os americanos e israelenses tentaram isso no Irã, certo? Eu realmente não sei a resposta para isso. Novamente, não sou um estrategista militar, mas é estranho considerando quantas baixas já ocorreram nos últimos 3 anos e meio. O homem está no poder há 25 anos. The man has been in power for 25 years. That is a very long period. I think we're witnessing Esse é um período muito longo. Acho que estamos testemunhando o fim de uma era. O excelente ministro das Relações Exteriores dele está cansado. Ele está cansado. O homem não acho que ele passe mais de uma noite por semana na própria cama. Ele está viajando o tempo todo. As imagens recentes que vi de Sergei Lavrov, o homem está acabado. Então estamos presenciando um fenômeno de fim de era. Mas não vejo meus colegas reconhecendo isso. Não significa que vai acontecer. Talvez ele cumpra seu mandato até o fim. Mas vejo rachaduras e vejo falta de desempenho. Vejo falta de vigor na resposta dele a esses últimos desafios do Ocidente, que são preocupantes. in his response to these latest challenges from the West that are troubling. Yeah. No, well, Sim, what I found não, fascinating eu- this year was, Bem, usually, o que achei fascinante este ano foi que normalmente depois que ele faz esses discursos anuais no clube de discussão Valdai, as avaliações costumam, sabe, todo mundo acaba mais ou menos chegando à mesma interpretação. Mas o que achei bastante único este ano foi como as pessoas perceberam de formas tão diferentes. Alguns viram isso como um aviso rigoroso ao Ocidente, tipo, não ultrapassem aqui, este é o nosso fator de dissuasão, enquanto outros interpretaram como sendo tão brando que eles poderiam simplesmente recuar nas linhas vermelhas e assim encorajar a OTAN a escalar. Então é muito... E eu nunca saí desses discursos me sentindo mais confuso, acho, do que agora, o que não é ótimo quando você é um país em guerra. Você quer ser muito específico. Você quer se comunicar claramente. E o que você comunica deve ser crível. E você também deve ter as capacidades para sustentar isso. Esses 3 Cs da sua comunicação, credibility e capacidades. Credibility and capabilities. So, but, Well, you were there. Sim, você estava lá, no local. E a sua percepção do público e das pessoas notáveis presentes, claro, é a mais valiosa. Mais do que qualquer coisa que eu possa encontrar na televisão. E ainda assim havia coisas que eram óbvias. And yet, there were things obvious. but I'm wondering if there's something again. The way. Mas eu fico me perguntando se há algo de novo na maneira como ele costuma falar. Porque ele fala sobre os europeus ficando mais agressivos, aponta para os poloneses e então lê um poema. Ele fala sobre como Blair é uma pessoa horrível, mas faz um bom café. E agora estou me perguntando se ele, nesse discurso super otimista, amigável, de vamos todos nos dar bem, kumbaya, ao mesmo tempo, se eu ligo o noticiário, os russos estão simplesmente atacando a Ucrânia cada vez mais forte. Os ataques de mísseis deles parecem ter conseguido. Eles parecem ter aprendido uma forma de contornar os sistemas Patriot, que não conseguem mais interceptar direito. Então as coisas parecem estar se intensificando dramaticamente no campo de batalha.
e ao mesmo tempo, ele parece estar baixando a guarda. Então, de novo, não tenho certeza se há algo que eu não percebi. The situation on the battlefield. A situação no campo de batalha não é 100% coberta no Ocidente, e certamente não na mídia alternativa. Aparentemente, houve um contra-ataque bastante grande e inicialmente bem-sucedido da Ucrânia na região de Sumy. Vi muito pouco sobre isso. O que vemos agora na televisão estatal russa é o contra-contra-ataque e como eles os expulsaram e recuperaram o território. Eles nunca descrevem como perderam. Então, dizer que essa é uma forma dos russos realmente esmagarem os ucranianos, acho que não é bem assim. Sim, em alguns lugares os ucranianos estão recuando. Eles ainda têm um longo caminho a percorrer para conter isso. E esse é o ponto. Se os 145 bilhões de dólares forem para a Ucrânia, eles vão contratar qualquer número de mercenários, vão encontrar maneiras de encorajar seus soldados, e a guerra vai se arrastar até que a Europa esteja pronta para lutar contra a Rússia. O que será tarde demais. Uau! Bem, muito obrigado por compartilhar suas opiniões sobre isso. Como eu disse, conversando com as diferentes pessoas lá, as interpretações eram muito variadas. E devo dizer que havia vários que também estavam inclinados para o seu ponto de vista, de que isso definitivamente não era o que eles esperavam. Então, não sei se você tem alguma consideração final antes de encerrarmos. Não, apenas um grande apreço por compartilhar o que você viu, porque você estava lá, e por ampliar a perspectiva do seu público com uma variedade de pontos de vista sobre questões que eles deveriam enxergar de vários ângulos diferentes. Certo. Bem, sobre isso, eu realmente fiz uma pergunta ao Putin sobre as consequências geopolíticas da Finlândia e da Suécia entrarem para a OTAN, especificamente em relação ao Ártico e ao Mar Báltico, agora que as tensões estão... Bem, a pressão está aumentando sobre Kaliningrado. Mas, novamente, no espírito do bom humor, ele não tocou no assunto de Kaliningrado. Mas isso foi depois que um general dos Dastumon ameaçou invadir. Então, mais uma vez, não tenho certeza se os esforços dele para aliviar o clima resultaram em ignorar parte da gravidade do que está acontecendo. Novamente, também não sei como interpretar o presidente Putin em relação à atuação dele ali. Mas, de qualquer forma, vale a pena assistir tudo, mesmo que ele fale por 4 horas inteiras. Então é isso. Enfim, obrigado mais uma vez por estar conosco. Sem problema.